Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um abençoado domingo para todos e todas. Abençoado domingo de Ramos. Hoje, domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa, não é? Em que nós nos aproximamos destes mistérios dolorosos da Via Crucis, a via da cruz, o caminho da cruz de Jesus de Nazaré. Né? E, não por acaso, a semana se inicia com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Né? Então vamos falar sobre a liturgia das palmas, aí vocês estão vendo aí as palmas, né? O ramo, e também vamos falar sobre a questão do drama em vida, né? O contexto da morte de Jesus de Nazaré, né? Que é próprio da liturgia da paixão, que também a gente traz à memória neste domingo, tá bom? Mas antes da gente começar a conversar, né? Um recadinho para a gente não se esquecer. Curta, compartilhe este programa nas suas redes sociais. Isso ajuda demais gente a divulgar, não é? É grátis, não custa nada. Compartilhe, curta. Isso ajuda a esse vídeo, assim como os outros também, do canal Paz Bem, ter relevância e você e o YouTube apresentar às outras pessoas o canal Paz Bem, tá bom? Se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Isso ajuda demais, gente. A gente ter algum recurso para melhorarmos a técnica e implementar alguns projetos aqui no canal, tá bom? Mas, diante dessa situação bem compreensível das nossas dificuldades, fica então como um convite, tá bom? E para quem já é assinante, nossa gratidão. Vamos lá. Hoje, domingo de Ramos, né? O texto, como eu disse, é a entrada triunfal de Jesus de Nazaré em Jerusalém. Né? A gente viu nesses últimos domingos, vamos dizer assim, o caminho de Jesus. Na verdade, esse caminho se inicia com o próprio batismo. Né? A gente viu que a partir do batismo inicia-se o ministério e Jesus começa a transmitir a sua mensagem e, a partir dessa mensagem, isso vai criando contradições dentro do sistema opressor, o sistema político-religioso e econômico, né, dominante. E essa palavra profética, né, de Jesus, porque denuncia a injustiça, mas também anuncia um reino de igualdade, de fraternidade, de inclusão de todos e todas. Né? Ele que vivia ali, ó, né, tinha como seguidores pecadores, né? Pessoas que, para o contexto judaico, eram estrangeiros, mulheres, pessoas com deficiência, né? E que por isso eram excluídos, né, dos círculos sociais, não poderiam participar, né, desde que tivesse uma série de prescrições. Então, Jesus os acolhe e por isso sofre ao longo do caminho, né, não só nesse momento agora. Esse momento a gente vê como uma conclusão, uma convergência, né, onde se acentua esses sinais, né, esses signos, esses símbolos, né, que Jesus ao longo do caminho vem apresentando. E aí, dentro desse contexto, a progressiva aproximação de Jerusalém. Jerusalém, centro, não é? Ali, núcleo central desse poder econômico, político e religioso, não é? Dos judeus. Então, Jesus vai em direção ao centro do poder. Né? E isso vai criar tensões. E isso vai fazer com que a aliança do Império Romano com
as oligarquias, não é? os grupos religiosos locais se enfureçam. Né? Então, é essa contradição que se acentua com a entrada triunfal, né, que a liturgia dos ramos apresenta. Né? A gente pode ver isso claramente quando Jesus entra, né, ali em Jerusalém, né, que está começando aqui em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28, vai do versículo 28 até o 40. Na descrição do vídeo tem esses textos, tá? Vocês podem, inclusive, ler esses textos. Hoje eu vou me permitir não ler, porque, inclusive, o texto mesmo da Paixão, que é também liturgia desse domingo, ele compreende parte do versículo 22 e quase todo o versículo 23 de Lucas. Então, para que a leitura não fique cansativa, né, a gente fica aqui o convite para que vocês leiam, meditem a partir dessa minha fala, tragam à memória essas questões. Eu vou apresentar, claro, os principais pontos, vamos dizer, desses processos em que Jesus apresenta, né, a narrativa da paixão apresenta, em que esses elementos são acentuados. E a gente vê que aquela fala, né, de Pilatos, dizer eis o homem, revela uma mensagem profunda sobre o ministério de Jesus. Inclusive para nós, inclusive para hoje, inclusive para um tempo de tanta morte, de tanto luto e de tanta luta. A entrada triunfal de Jerusalém, né, mostra Jesus entrando em um jumentinho. E dentro disso a multidão grita bem alto, com voz alegre, forte. Né? Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E de como isso incomodou os fariseus. E os fariseus aqui dizem, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele diz, eu lhes digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Isso é muito fantástico, né? Jesus entrando num jumentinho, ou seja, não era num cavalo. Né? Os imperadores romanos cruzavam os arcos da vitória, né? Do triunfo, né? Ali em Roma, com pompa e circunstância, com seus exércitos, com suas legiões, em cavalos garbosos. Né? Jesus entra num jumentinho. E nesse elemento mesmo da simplicidade, e dentro desse elemento mesmo, não é, daquilo que é, vamos dizer, essencial, né? Aquilo que desfaz toda essa pompa e circunstância que os poderosos tanto gostam. A voz do povo que clama diz, bendito que vem, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Há um reconhecimento de que Jesus era isso, era o Cristo. E claro que isso incomodava os fariseus. E isso vai fazer, por entre, não é, a inveja e a percepção de que isso faz com que o povo, não é, tome posse, né, dessa liderança que é Jesus, incomoda. E aí eles vão reclamar. Olha, pede para teus discípulos não falarem isso, porque o povo está cantando junto, está falando junto. E aí Jesus diz, se eles se calarem, as pedras falarão. Porque não é eles que falam, mas o Espírito que se movimenta neles, que inspira, que revela
Lembram daquela fala lá, né, de Jesus transfigurado? Inclusive, tem um vídeo aqui. Vocês veem que essas coisas iam acontecer. Mas essa entrada triunfal do Hosana nas alturas, né? Bendito, bem, né? Ali, aquele grito de alegria vai se transformar em um exercício e paga-se um preço por isso. Um exercício de traição e dor. E é isso que a gente precisa compreender, gente, nesse grande mistério humano. Porque os textos deste domingo são os textos da paixão de Cristo, pathos, sofrimento, é exatamente essa dimensão da revelação humana, mas ao último grau. O ser humano é capaz de entrar, não é, sobre os holofotes, sobre a louvação, né, dentro dessa dimensão do bendito que vem, mas ao mesmo tempo essa pessoa ela é rechaçada, ela é condenada, ela é jogada, né, à prisão e às feras, ela é torturada e ela é morta. É o mesmo. O que mudou? Há estudos que mostram que talvez essas duas falas aqui sejam de plateias e grupos distintos. Bem, é uma reflexão possível. Talvez aqueles que tenham acolhido Jesus na liturgia, no texto da liturgia das palmas não sejam a mesma multidão que condenará Jesus. Talvez a condenação tenha vindo muito mais dos grupos locais, não é? Muito mais daqueles que estavam visitando a Jerusalém na Páscoa. Mas eu não quero entrar aqui. Eu quero entrar exatamente nessa dimensão humana, do contraditório das massas, dos grupos, da população, e como os poderosos manipulam essas massas e vendem fake news no sentido de que aquele que vem em nome do Senhor seja reconhecido ou seja condenado, né, como um bandido. E é isso, é essa sensibilidade humana que a gente deve ter. É essa dimensão que a gente deve rever esses textos, o olhar, os óculos que a gente deve usar nestes tempos. Jesus não procurou, e é importante reafirmar sempre, Jesus não procurou. Há uma determinada leitura, né, uma exegese, determinada leitura bíblica que mostra essas questões. Isso tem uma dimensão, né, do elemento do sacrifício do cordeiro, né, próprio das prescrições judaicas, em que se baseia. Mas se a gente mergulha nessa dimensão humana, Jesus, ele não busca a morte. Ele toma consciência da trama, isso sim. Ele toma consciência das movimentações dos grupos políticos, religiosos e econômicos contra ele, mas por uma questão de integridade. Ele não se furta, ele não foge, ele não busca, não é, perder a sua integridade. E é por isso que ele vai para Jerusalém. E ele enfrenta esses grupos. E claro, dentro desse enfrentamento, ele sofre tortura, prisão, tortura e morte. Uma das coisas mais significativas dos textos da Paixão
estão presentes nos evangelhos, é exatamente essa dimensão da humanidade de Jesus. E a gente precisa ter isso diante dos nossos olhos. Por muitas vezes, por uma determinada visão, vamos dizer assim, metafísica, sei lá, né? Uma certa leitura, uma certa visão do Jesus Cristo, se tem esse Jesus Cristo como alguém que não é material. E porque é escandaloso demais que o Filho de Deus, aquele, né, o Messias, o Cristo Jesus, tenha sofrido. Tenha sofrido na carne. Tenha sofrido tudo o que sofreu. Isso é escandaloso para uma determinada visão espiritualista, vamos dizer, no mau sentido, tá? No mau sentido. Em que busca um Jesus quase que angelical, né? Um anjo ali, que toma a forma humana para se apresentar diante das pessoas. Não, ele foi humano. Demasiado humano. E tão demasiado humano que ele apresenta nesse texto, como vocês podem ver, no texto da paixão em Lucas, a questão da ceia, o vinho, o pão, a bebida, a festa, ali a confraternização com os seus, a celebração da prescrição da Páscoa, mas também essa questão da dor, do Getsemane, do sangue vertido na forma de suor, da percepção das pessoas que pegam ele de forma traiçoeira, levam ele de um lado para o outro, espancam, sofre flagelos, carrega a cruz, é pregado nela. E a cruz, gente, é uma condenação política. A gente não pode também perder de vista isso. Por mais que se queira dimensionar a cruz dentro de uma simbologia religiosa, né, de uma transcendência e de uma imanência que convergem a um centro, onde o corpo mesmo de Cristo está oferto, a gente precisa compreender que essa cruz é um escândalo. Porque é uma condenação de um preso político. O Império Romano condena assim. Espartacus foi crucificado também, assim como outros, ao longo, não é? Até para que, por ser uma morte tão atroz, servisse de exemplo. A morte de cruz é uma morte lenta e dolorosa. Ela mesma é uma morte torturante. Diante dessa situação toda, a gente deve ver que Jesus não buscou o sofrimento. O sofrimento já estava dado pelo seu povo, pelas autoridades do Império Romano. Não é? Ele não foi entregue para ser apedrejado. Ele não foi entregue para servir de um tipo de, não é, de uma prescrição religiosa judaica. Ele foi entregue às forças do Império Romano, que oprimiam o povo. E que essas lideranças político-religiosas e econômicas do povo entregaram esse poder que oprimia esse próprio povo. Porque há um pacto aqui, não é? E a gente não pode esquecer isso. Pacto político entre essas partes. A liderança local e o poder de Roma. E aí, nessa situação, nesse pacto, né, nesse gabinete do ódio e da morte, Jesus volta a dizer, é condenado à tortura,
prisão, a tortura e a morte. E dentro desse contexto, a grande lição. Pai, por que me abandonaste? A solidão de Jesus na cruz, de braços abertos nela, é a solidão de tantos e tantas, e que eu bem sei, que acompanho, e que guardo no coração, a todos e todas, a dor de tantas mortes dentro desse contexto em que vivemos. Tantas famílias enlutadas, gente. Tantas pessoas que sofrem o luto. Pessoas que, por conta disso, sofrem na carne, sofrem no psicológico e no emocional, por conta dessa dor, desse luto. E a pergunta, Deus, onde tu estás? Por que nos abandonaste? E aí, a pergunta que fica, eu deixo no olhar das mulheres que olham o Jesus. Sim, as mulheres ficaram. E olham para ele, aquele corpo nu, pregado na cruz. Deus está ali, sofrendo por nós, sofrendo conosco. Não sofrendo acima de nós, mas ali, encarnado, tornado carne, visível, tangível, pão e vinho. Mistério eucarístico. Não à toa, nessa Semana Santa, se tem, as renovações dos votos, e também a instituição da Eucaristia. Porque é isso mesmo que o texto oferece. Ali, a ceia, o meu pão, o meu sangue, o meu corpo, o meu vinho, ali tudo misturado. A liturgia começa, o texto começa com um banquete, com convivas. Entre os convivas, o que trai. Mas ali estão as pessoas próximas. E do outro lado, essa dimensão das forças do poder, do podre poder que se levanta contra aqueles que, se você mandar calar, as pedras gritam, os profetas. É dentro deste drama que o Domingo de Ramos nos convida a meditar, a entrar triunfalmente, sim, triunfalmente, nesses mistérios, que são os mistérios da nossa vida, do nosso calvário cotidiano, da nossa dor, da cruz que cada um carrega e cada um sabe a dor que é. Não é? As mortes cotidianas, corpo negro, corpo de mulher, corpo trans, corpo LGBT, o corpo marcado por tantas chagas, por tantas feridas, por tantos flagelos, corpo que verte sangue, o cadáver exposto, cadáver que foi ali colocado por conta deste poder das milícias, dos militares, das forças, das armas que se unem contra aqueles que lutam por justiça e lutam por paz. Essa é a mensagem do Domingo de Ramos. Que possamos, neste Domingo de Ramos, entrar nesta semana meditando sobre esses mistérios. O convite aqui é vocês lerem este texto. Está aqui na descrição do vídeo. Tá bem? Então, fica aqui, nesse Domingo de Ramos, convite para que você possa orar conosco, neste Domingo de Ramos e durante toda a Semana Santa, aqui no canal Paz Bem, 21 horas, no grupo de oração. Seja você bem-vindo e bem-vinda. Que Deus Pai, de amor materno, abençoe a todos e todas.
Que tenhamos uma abençoada Semana Santa. Que possamos meditar nos mistérios da vida e da morte, mas principalmente na certeza de que no próximo domingo celebraremos a Páscoa. Paz e bem, gente querida. Um grande abraço. Paz e bem. Gratidão.